juventude, né? Que era mais emotiva do que propriamente efetiva em termos de ação. A música tropicalista, quando ela ironicamente fala para fazer festa ou comício, aludia exatamente essa ambiguidade daquilo que ao mesmo tempo era um empenho de participação e de fazer de toda a arte, de toda a atividade artística, no caso da música, alguma coisa com eficiente, mas com eficácia em termos de ação, mas que frequentemente esta eficácia não era verificada em uma ação esperada através de certos cálculos políticos que visavam uma transformação dita, digamos, revolucionária, mas que era eficaz sob outro ponto de vista. Era eficaz sob o ponto de vista de uma transformação que era a mudança da escuta. Ela exigia exatamente uma mudança do ouvido. A mudança do ouvido vinha exatamente das mutações que ocorriam no modo de fazer arte, de fazer, no caso, música. Se o tropicalismo foi importante, foi porque, ao lado das outras linhas de produção musical da época, todas elas muito importantes, e todas elas com alguma coisa inventiva e experimental. Mesmo a chamada música de protesto, frequentemente muito criticada, em muitos casos ela era experimental também, né? Mas frequentemente esse experimentalismo não era radicalizado a ponto de aquilo que ocorria em termos de fatura, digamos, de música, redundasse numa mudança da audição, numa mudança propriamente na escuta, isto é, no modo de pensar não só a música, mas de pensar exatamente as ambiguidades da relação entre arte e política. Sempre, portanto, esse caso exemplar da Tropicália é trazido à tona porque realmente ele foi um ponto de chegada de transformações que vinham se efetuando já praticamente há uma década, pelo menos, né? Nessa tentativa, pelo menos desde as grandes proposições do CPC da UNE, né? De fazer da atividade artística alguma coisa com uma eficácia, não apenas simbólica, mas uma eficácia em termos de ação. E o tropicalismo não é uma guinada, mas é um ponto de chegada onde aquilo que é visado é atingido, mesmo que isso que foi atingido só tenha sido reconhecido de modo mais efetivo depois do fim da festa, isto é, depois do AI-5, depois de 13 de dezembro de 68. Mas o que veio depois como produção musical, e o que veio depois como invenção, e que vem vindo até hoje, né, justificam exatamente o caráter exemplar daquilo que aconteceu lá. Alguma coisa que repensou não só o estatuto da canção, que então se tornou com justiça e com reconhecimento uma das artes, e não apenas um lugar de entretenimento ou um lugar de expressão de sentimentos, não só nesse sentido, como reconhecido como uma posição dentro de um espectro de transformações que não passavam apenas pelas utopias políticas que vinham se formulando há muito tempo, pelo menos desde o século XIX, mas que indiciavam a formulação não de outras utopias, mas de outros comportamentos políticos. Esses comportamentos tinham como ponto de partida fundamental e como ponto de chegada necessário uma mutação do modo de fazer e do modo de ouvir, né? É isto que realmente ocorre na Tropicália e naquilo que se segue a Tropicália nos anos seguintes, com compositores jovens ou não jovens, mas que seguem a liberdade conquistada naquele momento. Aquilo que vem logo em seguida, com pessoas como, por exemplo, Macalé, ou Walter Franco, ou Luiz Melodia, ou quem quer que sejam Novos Baianos, ou Secos e Molhados, seja lá o que for, é alguma coisa que só existiu porque em 67, 68, em todas as artes, mas aqui, no nosso caso, especificamente na música popular, houve uma mudança de posição. A música é exatamente reconhecida como manifestação e como gênero artístico, realmente
reconhecido, que poderia não apenas expressar musicalmente sentimentos, emoções ou, digamos, uma relação com aquilo que se pensava como nacionalismo na ocasião. E isso tudo era o político, mas um pensamento que na canção, fazendo-se na canção e não apenas pela canção, não é? Se exatamente estabelecia como um lugar privilegiado e muito privilegiado no Brasil especificamente, como em poucos lugares do mundo, talvez só nos Estados Unidos tenha uma coisa assim, que é um lugar do pensamento na canção. Eu sempre achei, sempre que eu falei do Caetano Veloso e escrevi sobre isso, eu sempre pensei assim: o Caetano Veloso é o pensamento na canção, é o pensamento também da canção, que vem de trás, que vem da bossa nova, que vem por muitos lugares, mas é o pensamento na canção. Esse pensamento na canção se traduz exatamente num outro modo de fazer e em outros modos de ouvir. Evidentemente, essa proposição tropicalista que não misturou, mas produziu a intersecção das manifestações ou das indicações ou das sugestões populares vindo de todos os lugares, ao mesmo tempo com as indicações das diversas linhas de música contemporânea e imbricada na tradição da música popular brasileira, que vem dos anos 20, ou até um pouco antes dos anos 20, esse imbricamento e essas intersecções foram exatamente, e o que saiu daí foi um indicativo de uma invenção de alguma coisa que até então vinha vindo, mas não tinha se firmado ainda, porque nós não tínhamos ainda uma produção que durante um breve período, que foram os anos 67, 68, conseguiram produzir um corpus de canções, e um corpus de reflexão na canção, e através da canção, e a partir da canção, que reinventou no Brasil um modo de pensamento do Brasil, que até então se manifestava em outros lugares, na sociologia, na economia, nas artes populares, mas nas artes em geral, mas que não tinha tido ainda a contundência que teve no tropicalismo. Eu lembrei de falar um pouco disso, relembrar isto, né? E eu estou relembrando isso sob o ponto de vista exatamente da elaboração, porque depois de um certo momento, principalmente depois da chamada abertura política, não é? Que houve, esperava-se que fosse reativada no Brasil um tipo de discussão como aquela dos anos 60, como aquela de música participante ou não participante, música experimental ou não participal, ou não experimental, música alienada ou não alienada. E não aconteceu nada disso, porque entre o final dos anos 60 e a redemocratização, aquilo que o tropicalismo tinha exatamente proposto se desenvolveu em muitas direções. Isto é, o experimental se afirmou como sendo o lugar próprio das artes, como sempre foi, mas da canção especificamente, como nem sempre tinha sido no Brasil. E com isto, houve um deslocamento da maneira direta de se articular a intersecção entre arte e política, a tal ponto que um dos encantos para muita gente, a partir do momento da redemocratização, é que as chamadas músicas participantes não mais obtinham a audiência que elas tinham tido, não é? E outras músicas tinham uma audiência maior do que aquela, sem que fosse preciso articular diretamente a relação de arte e política. Mas isso não parou aí. Quer dizer, dos anos 80 para cá, quer dizer, a produção artística em geral e particularmente a produção e a criação musical, ela veio se desenvolvendo em todas as direções, e todas elas são direções de música brasileira, da canção brasileira, e aqui e ali elas produzem certos
certas surpresas. Essas surpresas são invenções que nunca deixam de ocorrer. Só que essas invenções, em nenhum momento mais, passaram pela necessidade de serem caracterizadas como era necessária, como eram necessárias nos anos 60, como a produção do novo e da ruptura. Daí o caráter dessa musicalidade ser muito mais na linha de uma recodificação, de uma reelaboração, do que propriamente da invenção entendida como ruptura ou como produção do novo. Isso tem a ver, nós sabemos, com uma mutação muito grande no campo da cultura e nas discussões culturais, que muitas vezes apareceram sob a rubrica muito equivocada do pós-moderno, embora se possa usar esse termo sem equívocos, sem equívocos, não é verdade? Ou então, para evitar o equívoco, se usa o termo contemporâneo, que também não quer dizer nada. O que é interessante é que esses termos não são importantes. O importante é o rei da elaboração, isso que é importante, e que aparece numa música que continua a ser feita e que é feita hoje, não só pelos compositores, mas por aqueles que cantam, por aqueles que são apenas cantores. E eu estou pensando especificamente nessa safra incrível, maravilhosa de cantoras de São Paulo, principalmente, entendeu? E temos aqui ao nosso lado alguém que faz ambas as coisas, né? Que compõe e que canta também, na minha opinião, segundo, articulado a isso que eu estou chamando de uma elaboração de uma tradição que não é mais aquela que chegou até o tropicalismo e que foi reinventada, mas de uma tradição que continuou sem precisar chamar mais de tradição, mas apenas de uma continuidade elaborativa da canção brasileira. E eu também me lembrei de retomar esse tema aqui, porque há poucos meses, esse ano, né, quando o Roberto Schwartz lançou o ensaio bastante denso, né, remetendo-se ao livro do Caetano, né, ao livro Verdade Tropical, né, e na imprensa ensaiou-se a tentativa de se articular novamente um debate assim, todo ele marcado por divergências e por oposições. E a não efetivação desse debate era uma coisa que eu julguei absolutamente natural, que esse debate não é mais necessário, não é preciso. Tanto a reafirmação pelo Roberto Schwartz de alguma coisa que ele já dizia dos anos 60, como das correções que ele fazia agora, digamos assim, da maneira menos assim forte com que ele fazia a crítica do tropicalismo, ou digamos os comentários que o Caetano Veloso fez no jornal, apenas colocavam em situação essa desnecessidade desse debate, porque o que vem se efetivando em termos de produção é muito mais interessante, ou seja, o pensamento na canção, que nunca mais parou de se exercitar, não é? Seja com os antigos, esses, Caetano, Gil, etc., compositores, sejam com os novos, como Zé Miguel, Tati e outros tantos, sejam na maneira de cantar desses cantores, como Genesi ou tantas cantoras que estão aí, aí é que está o pensamento, e não na rearticulação de um debate que não tem mais lugar histórico para se efetuar, porque ele não é necessário. São ideias que eu trouxe aqui e não sei se dá para a gente continuar a conversa para aqui. Obrigado. Bom, não sei se da microfonia, a proximidade desse microfone para esse falante aqui. Tenho medo disso, tá bem? Chego mais perto de você. Não, tudo bem aqui. Nada de banco. Mas é bom chegar nessas situações que quando a gente se expõe assim ao tempo e se expõe a se agregar assim, se aglutinar para falar e ouvir sem programa, então
a gente chega sem saber de que assunto vai falar, porque o assunto nem é exatamente o mais importante, porque a gente tem que achar o assunto que corresponda à situação que está dada, e que não significa simplesmente quer dizer, encher o tempo falando qualquer coisa para justificar que estamos aqui reunidos, mas em vez disso achar alguma coisa que tenha a ver com o fato de que a gente cria uma situação excepcional para estar falando e ouvindo, né? E o Celso então puxou um assunto, e esse assunto começa lá em coisas que aconteceram há 45 anos atrás, embora isso para nós eu sinta como muito próximo dos 45, ainda chegando aqui e lembrando que no Tuca aconteceu o famoso confronto no auge do tropicalismo, quando o Gilberto Gil apresentou a canção Questão de Ordem, que era um comentário da linguagem da Assembleia Estudantil e, vamos dizer, discutia, portanto, a linguagem da política. E quando a apresentação de É Proibido Proibir gerou um confronto com vaias e o famoso pronunciamento, né, que se deu. Então, como nós estamos tão próximos no espaço e ao mesmo tempo com essa aparente distância no tempo, e a pergunta do Celso é o que isso é atual, né? Esse, afinal, eu acho que é vamos dizer, o núcleo dessa questão. E aí eu tive vontade, de começar simplesmente para retomar os assuntos dele, mas mostrando uma música que é uma parceria que eu fiz agora há pouquíssimo tempo com Jorge Maltner. Jorge Maltner, antes do tropicalismo, muito antes do tropicalismo e da própria MPB, já fazia canções aqui em São Paulo, né, nos anos 50, que podiam ser depois reconhecidas como tropicalistas, né? Como o Vampiro, por exemplo, que o Caetano gravou mais tarde. E isso atravessou esse tempo e ele me mandou uma letra para que eu fizesse qualquer coisa com ela. E o que eu fiz além de algumas alterações, principalmente foi ritmá-la, foi encontrar o jeito de dizê-la. E assim: a liberdade é bonita, mas não é infinita. A liberdade é bonita, mas não é infinita. Eu quero que você me acredite. A liberdade é a consciência do limite. Eu quero que você me acredite. A liberdade é a consciência do limite. Os erros e os defeitos cotidianos fazem parte dos direitos humanos. E o coração quer a atitude da inclusão em plenitude, das minorias, das etnias, dos excluídos, humilhados e ofendidos, da esperança ressuscitada pela inclusão da criança abandonada. Com sorte iremos concebê-las, as conquistas da morte e das estrelas. Ó biogenética, ó cibernética, que alegria a viver e a descoberta do outro é puro prazer. Meta, 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 meta. Meta, 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 metafísica. A liberdade é bonita, mas não é infinita. Eu quero que você me acredite. A liberdade é a consciência do limite. E o resto, me entenda, é desconcentração de renda. Jorge Maltner. A única coisa que podia dizer essas palavras era um funk carioca, né? Um funk carioca dizendo isso.
metafísica. Mas isso, então, na verdade, está ligado a essa longa história, né, a que o Celso se referiu. A Bossa Nova e a Tropicália criaram uma canção como lugar de pensamento, né, de pensamento na canção, de pensamento sobre a canção. Isso, eu acho que tem esse momento, um momento de eclosão, em que, quer dizer, tem um momento dos anos 60 e 70 que isso aconteceu de maneira, vamos dizer, explícita, escancarada e, de certo modo, protagonística, né? Foi um período em que estava na frente do processo. Depois, há grandes mudanças, há várias gerações que vêm onde acho que a incorporação disso é alguma coisa que está presente. Todo o rock brasileiro posterior, de algum modo, incorporou isso. Arnaldo Antunes tem totalmente a ver com isso. E tem totalmente a ver com o fato que está também o Jorge Maltner, que é muito brasileiro, que é o fato de que na canção e de muitos dos hitmakers brasileiros serem escritores que publicam livros, às vezes de ensaios, como o Caetano, ou romances, como o Chico Buarque, ou de poemas e reflexões, né? Como Arnaldo Antunes, ou Antônio Cícero, que tem livros de dissertação filosófica, livros de poemas, de livro, e ao mesmo tempo sucessos como Lu Santos e Marina. Isso é um quadro muito brasileiro, muito difícil de entender e de explicar para quem não está dentro dele, né? Dessa situação, dessa porosidade, que certamente tem a ver com o baixo letramento médio brasileiro e a não consolidação de instituições letradas, né? Que, por sua vez, que é um déficit, que, ao mesmo tempo, no Brasil, muitas vezes, os déficits produzem um efeito paradoxal de reversão e resultam, ao mesmo tempo, nestas situações em que o trânsito entre o livro e a canção, né, produz uma série de situações como essas. Então, eu acho que isso, como o Celso diz, criou um estado de coisas que atravessa esses tempos. Embora, eu acho que esteja, como eu disse, no rock brasileiro, certamente na vanguarda paulista, né, que ele citou em várias linhas que se desenrolam daí e que continuam hoje. Mas, ao mesmo tempo, que a gente pode dizer que o protagonismo da canção, a certa altura, deixou de ser esse. Quer dizer, criou-se uma grande indústria do disco que, antes de mais nada, tinha como alvo a vendagem de grandes quantidades e um cast, um elenco reduzido àqueles artistas capazes de vender instantaneamente grandes quantidades de discos. Isso então mudou a certa altura, mudou esse panorama que marcou os anos 70, que é 60 para 70, porque em 70, quando aqueles compositores voltaram do exílio, houve, na verdade, um fenômeno de uma rádio FM, uma indústria do disco centrada nessa música, que era ao mesmo tempo, vamos dizer, as canções mais inventivas e densas, se quisermos, ao mesmo tempo densas nesse modo, que é uma densidade imediatamente, vamos dizer, reconhecível, que é algo que a gente pode chamar de Gaia Ciência, usando a antiga expressão aplicada aos trovadores, poetas, cantores que são, que Nietzsche quis para a sua filosofia, a espécie de leveza profunda, não é? Que é a da canção, que é muito desta canção brasileira. E mas este lugar, de certo modo, foi mudando no sentido de uma ênfase, de uma indústria constituída e voraz no sentido de marcar as grandes vendagens, né? Então esse panorama mudou a certa altura.
ao mesmo tempo que nós já vivemos a crise dessa mesma indústria, a crise do objeto disco, que fez com que houvesse uma descentralização desse processo e hoje em dia você não tem grandes vendagens de disco, você tem um panorama mais complexo, muita gente que produz disco com muita facilidade, porque a tecnologia que permite que dentro de um quarto de uma casa, você com um computador e alguns microfones bons, você produz um som de qualidade razoável, você põe na internet, se quiser faz o disco, muita gente faz disco, você também põe em condições de acesso, então existe eu acho que condições para uma ampliação desse leque, embora não ainda uma cultura capaz de ter consciência disso e assumir esse fato, que realmente, vamos dizer, abriria as muitas formas de se ter acesso à música. Então, hoje em dia é um quadro alterado, que fez até o Chico Buarque dizer a certa altura que a canção tinha acabado, o que a imprensa imediatamente gosta de uma afirmação de efeito bombástico como essa, vindo do maior cancionista, quer dizer, cancionista é puro, quero dizer, não o maior artista da canção necessariamente, né? Que eu acho que é o Caetano, mas o maior cancionista no sentido o artesão mais completo da relação entre música e letra, que é Chico Buarque. Se ele diz que a canção não é mais como era e que aquilo, então parece que, se ele diz, então a canção acabou, isso é tomado muito ao pé da letra, né? Mas na entrevista ele dizia, de maneira muito clara e muito ponderada, que um tipo de canção na qual ele foi formado não tinha mais o mesmo lugar, a mesma audiência, a mesma eficácia que teve. Ou seja, que havia mudado esse panorama. Quer dizer, ele foi formado por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Canções em que você escolhe a sílaba, a relação entre melodia, letra, né? Melodia e harmonia, letra. Isso é composto de um modo, né? Esta forma de poesia cantada, lidando com todos esses parâmetros, isto ele não via mais ter a mesma presença e estava impressionado com a eficácia e o alcance do rap, por exemplo, né? Mas o rap é canção, e portanto, ao dizer que a canção não deixou de existir porque o rap está presente, o rap é uma manifestação de força da canção, porque canção é a palavra entoada e palavra ritmada. Rap quer dizer ritmo e poesia, não é? Poesia ritmada, entoada com um instrumento. É simplesmente uma canção onde a faixa, quer dizer, o parâmetro melódico harmônico é estreitado para você ter uma coisa quase que em linha reta, numa relação muito direta da palavra com a sua, vamos dizer, afirmação rítmica. Então você tira o componente que o Luiz Tati, nas teorias dele da canção, chama de passionalizante, que são aqueles elementos que fazem a palavra cantada ter uma espécie de profundidade emocional que não está sendo buscada no rap em termos de profundidade, ou seja, de criação de uma perspectiva. Eu estou distante de uma pessoa e gostaria de estar perto dela. Solto a voz nas estradas, já não quero parar, meu caminho é de pedra. Como diz o Luiz Tati, esta expansão do campo de tessitura, a canção tomando a melodia, alongando as sílabas, cria justamente uma espécie de perspectiva cancional, que ele chama de a canção passionalizante, que se combina com a figurativizante, que é mais falada, e a tematizante, que é mais rítmica. Na verdade, a combinação desses três fatores é que criam a linguagem da canção. O rap é uma compactação da canção falada e rítmica, e não da canção passionalizante, mas é canção, entende? Nesse sentido, é que não se deve entender ao pé da letra a ideia, que nem era essa que o Chico Buarque estava dizendo, que a canção acabou, mas que a canção tal como ele conheceu é uma coisa do século passado, o século XX.
né? O que não quer dizer que deixem de existir canções daquele tipo, mas é que elas não estão no lugar que elas já estiveram. O rap, por sua vez, tomado por excluídos, desescolarizados das periferias de São Paulo, pegaram esse gênero de negros americanos e deram a isso uma contundência, uma eficácia, uma virulência e uma pertinência, né, para o mundo brasileiro, e fizeram, retomaram esse gênero para si, criaram ao mesmo tempo, portanto, uma coisa esteticamente forte, criaram as condições para produzir, para gravar, para reproduzir pela rádio, para vender e, afinal, influenciar todo o sistema. Porque, de certo modo, nada do que da música que depois foi feita ficou imune à presença do rap, por um lado. Por outro, eu acho que a música eletrônica, ou seja, o desenvolvimento dos recursos de síntese, de sampler, em suma, também marcaram a canção, o próprio rap por um lado, e por outro, canções que eu chamaria de canções expandidas, que são canções que não têm o mesmo caminho de desenvolvimento como uma canção de Tom Jobim com Vinícius de Moraes ou de Chico Buarque, que são canções que começam falando de alguma coisa, depois vem uma lagoa sonora, que pode ser acústica ou pode ser eletrônica, e deriva para um outro lugar, fala de outra coisa, termina, se expande. Uma canção assim como Los Hermanos, por exemplo. Los Hermanos tem vamos dizer, um princípio de composição de canção muito diferente do que se concebeu como sendo canção anteriormente. Eu acho que, em suma, são também recursos técnicos, condições que mudaram, que entram dentro da canção, fazem aquilo ser diferente. Eu me impressiono com o fato de canções, às vezes, muito rarefeitas, como a do Los Hermanos ou do Marcelo Camelo, em solo, que tem uma multidão de gente ouvindo aquilo e vibrando com aquilo, que tem, sendo uma linguagem de canção mais esgarçada, entende? Muitas vezes, mas que eu acho que são mudanças, assim, metamorfoses da canção, né? Em que essas coisas andaram passando, e acho que essas gerações de São Paulo mais recentes têm a influência desse tipo de rarefação. Então, tudo isso veio mudando o panorama, e eu acho que nessa mudança técnica e da língua e estética vai um deslocamento social muito notável para mim, que é isso. Essa música dos anos 60 foi feita por garotos de classe média que tinham 24 ou 25 anos quando fizeram aqueles festivais, ou essa coisa aqui no Tuca, esse reboliço aqui no Tuca, e que vinha de um período até raro àquela altura na história brasileira, de uns 15, 20 anos sem ditadura, né, de democracia política, de escola pública, né? Tem os fatores aqueles que são do talento que você nunca explica, não é? Que é uma geração assim incrível de compositores. Vários deles atravessaram esses tempos e continuam hoje fazendo coisas poderosas, décadas e décadas depois, né? Mas aquele foi um período, portanto, que uma garotada de classe média, acho eu, ligada a um país em que a escola pública tinha uma importância maior do que o ensino privado, e isso está ligado àquela onda, eu acho. Depois da ditadura, né, há um período em que, na verdade, são gerações em que a classe média, em grande parte, foi para a escola particular, uma escola que já faz uma cisão, ela já contém uma cisão, quer dizer, o ensino é visto como algo que você compra, consome inconscientemente, não é? Isso está dado. O valor inserir-se no mercado passa a ser um valor que ganha uma generalidade, não é, como objetivo, que nesse sentido, que muda, não é, consideravelmente o panorama.
Nos anos 60 eu falei sem saudosismo nenhum, apenas a título de identificação de um quadro, de um contexto. Não havia um espetáculo de teatro, fosse o Tuca, Arena ou o Teatro Oficina, que não tivesse no programa uma espécie de pronunciamento sobre a peça que está fazendo, sobre a linguagem que foi escolhida, sobre o que trata aquela peça, ou seja, as diferentes opções teatrais eram objeto de discussão, o público era recebido com a discussão do teatro que se optou fazer, a linguagem e os conteúdos e o que está envolvido ali. Então depois, você não tem propriamente isso, essa cultura desapareceu, essa cultura que consiste em você discutir o processo, as opções, portanto, vamos dizer, a política no sentido mais amplo, não é, da arte que você faz. E explícita ou implicitamente, inserir-se no mercado passou a ser a questão. Nesse período, eu acho, que um protagonismo importante se desloca para classes desescolarizadas e periféricas. Então, um disco como o do Racionais MCs nos anos 90, Sobrevivendo no Inferno, é um disco fundamental, né, para o Brasil desse período, e o que ele diz, o que ele fala é de uma população que está em outro lugar, é como se ali, quer dizer, além do desejo de inserir-se, mas inserir-se através de um depoimento que não inserir-se diretamente no mercado, mas significa interagir com, intervir, colocar-se fora e ao mesmo tempo colocar-se dentro, né? Esse movimento é que acho que em parte tinha se perdido, não é? Na dinâmica da canção ou da cultura, né? Por outro lado, então eu acho que hoje nós estamos, de certo modo, numa situação que é uma sobra ainda indefinida de tudo isso, não é? Mas eu acho que justamente a indústria cultural, em grandes quantidades, essa se desmantelou. A ideia em suma, daqueles ícones da cultura de massas, não tem, ela existe por um lado, ao mesmo tempo, ela também está deixando de ter o protagonismo implícito, né? Que é o tácito que parecia presente. Então eu acho que isso até abre, né, condições para situações novas e interessantes. Como estamos junto do Tuca, eu assisti há pouco tempo Zélia Duncan fazendo o espetáculo Tô Tateando. Aí eu aponto para o lado errado, que eu entrei aqui e me perdi. Obrigado. Mas só isso. Esse espetáculo é interessante, porque é uma cantora de sucesso pop que, no entanto, tem uma vinculação fortíssima, não é? Sendo de Niterói, formada entre Brasília e Niterói, e não propriamente no Rio de Janeiro, mas sempre, pelo que ela diz, alimentada por Luiz Tati e Tamara Assunção. Então, nesse ano ela fez, para comemorar a carreira dela, a certa altura, um show com canções do Luiz Tati, não em formato de show, em formato de uma espécie de grande fluxo monólogo de canções, e ao mesmo tempo hoje está lançando uma audição do disco dela só com canções de Tamara Assunção. Então eu acho que esses cruzamentos, vamos dizer, é um exemplo, mas são muito, acho que salutares dessa situação de não ficar as pessoas nos seus compartimentos, e também para assinalar o fato de que nos trata a tomar uma posição contra aqueles que aparecem na grande mídia, que são astros pop, porque grande parte deles ao mesmo tempo continuam fazendo coisas maravilhosas, né? Como Lenine, por exemplo, que tem um trânsito, não é, considerável no Brasil e fora, e tantos outros, como falamos, o próprio Arnaldo, e os novos que estão vindo, Marcelo Genesi, etc, etc. Bom, então, acho que podíamos, sei lá, como encaminhar isso. Sara?
Bom, eu achei a exposição do Zé Miguel, como sempre, metafísica, né? Isto é, ela vai além dessa clareza que lhe é peculiar, não é? Que faz do pensamento dele sempre alguma coisa que tenha uma coerência extrema e uma continuidade. Isso eu acho uma das características mais notáveis do que o Zé Miguel apresenta quando ele escreve e quando ele fala, não é? Na canção já é outra coisa, quer dizer, porque aí não precisa a clareza, né? Precisa outra coisa, que é a pulsão, e é isso que tem na canção dele, né? Mas o que eu achei bastante interessante nessa narrativa, inclusive, que ele articulou aqui, é que tem alguma coisa a ver com algo que eu estava sugerindo na minha fala. Ele fala de uma disseminação, quer dizer, na passagem dos anos 60 para 70 se dá uma disseminação, alguma coisa que tem a ver, não é, com essas. Não é por menos que isso coincide com o aparecimento no Brasil das teorias estruturalistas e pós-estruturalistas, com a voga das teorias do Guattari, do Deleuze. Quer dizer, essa disseminação, não é? É exatamente a mudança de paradigma do ponto de vista da posição da música, tanto em termos internos no sistema das artes, como na sua relação com, digamos, as camadas populares ou com as classes médias. A disseminação significa exatamente a conquista da diferença, e a diferença como sendo o valor político por excelência aí, não é? O valor político não está mais exatamente na tematização, não é? Na tematização da eficácia ou não da canção em termos de ações, mas está no fato de que ela se afirma como modo próprio da ação, enquanto pensamento e enquanto expressão. Isso está claro naquilo que ele vem falando e que está claro naquilo que está acontecendo hoje à nossa frente, com essa coisa interessantíssima de compositores, de cantores e cantoras que estão aí proliferando, não é? A teorização, ao mesmo tempo, a teorização que começou nos anos 60, devagar, né? Com o Tinhorão, com o Augusto de Campos, com o Zé Miguel, mesmo eu e outros, entendeu? Foi da maior importância para legitimar, inclusive, né, aquilo que está para apanhar em ato e legitimar, agora para efeitos inclusive universitários, né, da cultura que na ocasião ainda era chamada de erudita, né, aquilo que acontecia no Brasil há muito tempo, desde pelo menos a década de 20, não é? Com uma força extraordinária, não é? Aquilo que um colega nosso professor nosso chamou um dia de enciclopédia implícita de sabedoria popular, que tem na canção popular, e que sempre teve, não é verdade? E que no momento nós trouxemos à tona. Os compositores traziam, nós caminhamos junto para que eles pudessem exatamente aparecer. Eles não precisavam de nós. Mas num certo momento em que a indústria cultural começou exatamente a triturar a possibilidade da experimentação, e num certo momento conseguiu, né? E muitos se salvaram, felizmente, né? Foi essa reflexão que surgiu e que continua muito ativa na universidade, né? É impressionante. Eu me impressiono hoje com o número de gente trabalhando sobre música brasileira na universidade. A gente que foi ou é professor ativo, e principalmente a gente que pelas mãos de quem passam esses projetos, né, em bancas e em processos de bolsas, etc., é muito impressionante a maturidade que tem exatamente a reflexão sobre a canção do Brasil. E essa maturidade faz jus exatamente ao reconhecimento daquilo que ela sempre foi, da força que ela sempre teve, mas da força que ela adquiriu a partir dos anos 60 e do final dos 60, principalmente a partir do tropicalismo. Ora, me parece que exatamente o Zé Miguel está apontando uma coisa extremamente importante, que é exatamente esse deslocamento que houve, não é? Quando a música surge como uma música muito partindo e atingindo as classes médias, e numa outra ponta mais recente para nós,
ela é feita e atinge de outro modo outras camadas, as camadas populares, assim como a nós também simultaneamente. E ao justificar também o rap e o funk como música, como música popular brasileira, isto é, como canção, do mesmo jeito. Isso politicamente mostra o deslocamento que houve e a desnecessidade da polêmica, se a música foi ou não foi alienada naquele tempo, ou se o Caetano continua sendo, ou depois, se ele desistiu daquilo que ele foi num certo momento e não seria mais hoje. Isso é uma falácia. Ele foi e é como ele sempre foi. Os deslocamentos é que são importantes aí. Os deslocamentos que estão nele, estão em muitos é que é importante. E ele continua sendo exatamente um sinal e um signo forte da força do deslocamento em si mesmo. Sem o qual não há cultura, sem o qual não há arte, sem o qual não há música. Acho que a pegada do Zé Miguel é da maior importância. Eu queria primeiro agradecer as falas de vocês dois, né? Para mim, que sou um ignorante pai e mãe em matéria de música, isso é um banho de cultura. Então, queria fazer uma pergunta para o Celso e uma para o Zé Miguel. Para o Celso, essa é uma pergunta de advogado do diabo. Como é que você correlaciona com isso que você falou, do tropicalismo e das sequências? Qual é que era o papel aí nesse momento da Jovem Guarda e do slogan esquerda festiva? Para o Zé Miguel, eu queria só perguntar o seguinte: qual é a relação que você faz entre o rap, o Celso mencionou o funk, né? Qual é a relação entre essas formas de música e a assim chamada nova classe média? Bom, veja bem, quando a Jovem Guarda apareceu como um fenômeno tipicamente comercial, né? Por volta de 65, né? Quer dizer, ela exatamente apareceu como uma coisa estranha para aqueles que até então eram os intelectuais que pensavam a chamada realidade brasileira, né? Parecia que a nascente indústria cultural inaugurada pelo regime militar, né, quer dizer, reforçada pelo... Não é que ela tinha nascido agora, quer dizer, nós já tínhamos a indústria cultural em desenvolvimento desde pelo menos o aparecimento da revista O Cruzeiro, né, e no rádio, na verdade, no rádio e no disco. Mas, sem dúvida alguma, a política do governo militar, quer dizer, o alinhamento definitivo, né, do capitalismo avançado do regime militar, e o apoio que deu diretamente ao aparecimento, por exemplo, da Rede Globo de televisão como sendo uma coisa fundamental para os cálculos do regime, né, fez com que exatamente aquilo que aparecesse na televisão fosse colocado sob suspeita. E foi colocado sob suspeita, a ponto de que boa parte dos intelectuais, dos professores, dos jornalistas, enfim, dos estudantes, viam na Jovem Guarda exatamente alguma coisa que era um desvio, não é? Um desvio exatamente dos compromissos com a tentativa de refazer, de repropor, não é? Os projetos políticos que tinham sido destruídos com o golpe de 64, né? E inclusive essa camada intelectual que estava repensando exatamente o período anterior, do fim dos anos 50 até 64, e pensando exatamente retrospectivamente o quanto de ilusão tinha tido naquele tipo de apostas, e o quanto de ilusão
tinha tido exatamente a ideia de que nós estávamos à beira de uma revolução verdadeiramente social, etc. E o golpe de 64, a facilidade com que ele ocorreu, foi uma coisa muito exasperante para a reflexão daquele momento. O filme O Desafio, né, do Paulo, que é do Gustavo Dal, acho, né, ou do Paulo César Saraceno, né, mostra muito bem o estupor, né, dos intelectuais logo após o golpe de 64. Então, o desenvolvimento da televisão e o aparecimento da Jovem Guarda aparecia uma coisa suspeita, não é? Suspeita, não é? Mas aos poucos, foi exatamente o começo das canções do Caetano, do Gil e de outros, mas principalmente deles, e o que aconteceu nos primeiros festivais, quando uma mescla muito grande de canções começaram a aparecer, e inclusive algumas delas muito formadas na tradição musical brasileira, mas cantadas pelo Roberto Carlos, começou a balançar exatamente essa unanimidade, exatamente esse preconceito em relação à Jovem Guarda, e perceber que ela era um fenômeno, sem dúvida comercial, mas que expunha um lado que até então, pelo menos nos anos 60, se tentava encobrir, que era exatamente isso, como dizia o Caetano claramente em muitas entrevistas, e disse claramente no discurso dele no Tuca naquela ocasião. Escuta uma coisa, o que vocês acham que a canção que a música popular é uma coisa comercial? Eu e o Gil entramos, sabendo onde nós entramos, e sabemos como entrar e sabemos como sair, isto é, nós não negamos exatamente que nós estamos trabalhando ao nível exatamente do comercial, isto é, da indústria cultural. E a nossa é uma jogada, é uma aposta de que dentro disso, e tomando isso como outros elementos, sem purismos, é possível fazer música brasileira, boa música, e inclusive fazer alguma coisa que é política, porque vocês estão matando hoje o velhinho que já morreu ontem, ou seja, e nós estamos fazendo alguma coisa que vocês não estão percebendo. Questão de Ordem é uma música que quase que de modo taoísta destruía a própria canção, e nesta mastigação da própria canção, o que era mastigado era exatamente como a canção, nos seus modos ditos avançados por serem participantes, eram na verdade conservadores, eram na verdade aquilo que reforçava aquilo que já existia como repressivo, e não ao contrário. E a música do Caetano, o É Proibido por Proibir, era libertária e inteligentíssima, enquanto jogando com os slogans da participação política e os slogans libertários do Maio Europeu, não é? Liberava a canção para a sua grande aventura, que era a da destruição, a da destrutividade. Eles eram os políticos por excelência, e nesse sentido, toda a canção tropicalista é política nesse sentido, de destruir aquilo que é afirmado como avançado, quando na verdade é conservador, e apresentar-se como alguma coisa que ousava independente e sem medo, né? Embora o medo fosse patente e presente, sem medo de exatamente apresentar aquilo que inovava e aquilo que deslocava a canção e os seus assuntos dos lugares até então eleitos e aparentemente avançados. Entende? Ora, o que se chamava de esquerda festiva, o termo surgiu exatamente por uma simples razão. Quer dizer, a imprensa começou a perceber uma coisa, e não a imprensa, a crítica, que era patente, isto é, que enquanto se fazia um tipo de manifestação política, os estudantes principalmente, né, que era ao mesmo tempo extremamente importante, estimulante e necessária, que era ir às ruas, que era protestar, que era gritar, que era e fazer tudo aquilo que, enfim, implicava o ser contra a ditadura, o status quo. Ao mesmo tempo, vivia-se essa ambiguidade, que de muitas vezes a expressão disso nas artes
A expressão disso nas artes redundava numa festa, isto é, isso era uma maneira, digamos, negativa de ver a festa. Eu vejo de outra maneira, quer dizer, os versos para fazer festa e política quer dizer exatamente outra coisa, que política e festa não se opõem, ou seja, que o deslocamento do político está em fazer do político alguma coisa que é capilarizado pelas pulsões, entendeu? Pelas pulsões, pelo desejo, acima de tudo, e não necessariamente pelos cálculos utópicos que até então comandavam certo estamento político, que era de esquerda, sem dúvida alguma, não era apenas dito político, era de esquerda, mas que era hegemônico no sentido de só entender como revolucionário no sentido de mutação aquilo que rezava por esses códigos já instituídos, que eram fortes, eram valentes, sofreram na carne a repressão do regime, mas não eram os únicos. E se inventa na ocasião, inventam-se derivas, e foram essas derivas que liberaram não só a música para outras aventuras, as artes em geral, mas que liberaram também as práticas políticas para outras aventuras. De certa forma, o Caetano e o Gildo Tuca de 68 eram aqueles que estavam fazendo na música e nas artes aquilo que estava começando a acontecer em termos de guerrilha, evidentemente. Os deslocamentos a que o senhor se referiu, concretizar isso, porque eu não sei até que ponto está no repertório das pessoas aqui, que são de várias gerações, né? Mas, por exemplo, uma canção como Objeto Não Identificado. Não Identificado é uma canção de 68, que a Gal Costa apresentou inicialmente, depois o Caetano gravou também. Mas é uma canção que comenta o lugar da canção, a linguagem da canção, vamos dizer, a poética da canção, do seguinte modo, porque ela diz: eu vou fazer uma canção pra ela, uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê romântico, um anticomputador sentimental. Peguei muito alto. Eu vou fazer uma canção de amor para lançar um disco voador, para gravar um disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor. Então, por exemplo, isso aí começa a dizer: eu vou fazer uma canção para ela, uma canção singela brasileira. Essa, vamos dizer, carta de intenções iniciais corresponderia ao que se esperava da canção dentro do código da MPB dos festivais. Uma canção brasileira, uma canção da alma lírica brasileira, dizendo tudo a ela. Em seguida se diz: para lançar depois do carnaval. Quando diz isso, está contido ao mesmo tempo uma outra informação, porque na época lançar a canção depois do carnaval era lançar no mercado, porque do fim do ano até fevereiro e março, as canções de carnaval ocupavam completamente o mercado de gravações, não se lançava nada. Depois, então, os discos novos e tal, da canção popular, eram lançados como se fosse a estação de lançamento. Então, quando você diz: vou fazer uma canção brasileira, singela, dizendo tudo ela, para lançar depois do carnaval, você está dizendo: eu vou fazer uma canção lírica brasileira que é também mercadoria. Entende? Isso está sendo assumido como parte, está sendo, vamos dizer, desnudado, né? Eu vou fazer um iê romântico, um anticomputador sentimental. Aqui, aquilo que parecia tão docilmente, né, aceitar as regras do jogo, introduz um outro elemento perturbador, que a canção da alma lírica brasileira seja um iê romântico, portanto que seja Roberto Carlos, né? Que é a mesma coisa, que uma coisa seja a outra, né? E, em seguida, anticomputador sentimental. Aí tem um recurso muito, vamos dizer, hábil poeticamente, que é rimar romântico com antico, que é, na verdade, com
o acento tônico de uma palavra pelo meio, um anticomputador sentimental. E putador sentimental fica, por sua vez, vamos dizer, recortada, ganha uma, vamos dizer, uma suficiência por outro lado, né? Então você ao mesmo tempo inclui a máquina, né? Inclui a tecnologia, né? Inclui o computador que está entrando na jogada, rima isso com romântico e fala da putador sentimental, e o iê, iê, iê entrou também, entende? Então, em pouquíssimos versos, é um conjunto muito litigioso de atitudes que está colocado em jogo de maneira muito redonda, né? Assim, porque todos esses elementos estão muito acabados dentro do gênero. E o gênero é Roberto Carlos, né? Na verdade, o tropicalismo fez uma espécie de trabalho psicanalítico, que é levar o público a aceitar para si mesmo que todos amavam Roberto Carlos, que era uma dificuldade, entendeu? Na verdade, até então você não podia admitir, simplesmente, era um conflito ideológico, né? Uma decisão você admitir isso. Então, admitir isso, entendeu? Complexifica e tal. E depois, então, uma canção para lançar, para gravar um disco voador, depois para lançar no Espaço Sideral, e ela vai brilhar numa cidade do interior, que era onde apareciam os discos voadores naquela época, quando eles apareciam, né? Hoje em dia eles estão desinteressados do planeta Terra. Mas, então tudo isso é uma canção lírica que se lança no mercado com consciência disso, e ao mesmo tempo incluindo nela uma espécie de enigma poético, que é o não identificado, ou seja, aquilo não está redutível a nenhum, vamos dizer, estereótipo ou clichê, ou nada que esteja dado de antemão, né? Assim também, para lembrar a questão, já um pouco quase anunciar a passagem para outra questão, uma outra música do Caetano, mais tarde feita para o filme A Dama da Lotação, que é uma história de Nelson Rodrigues, uma espécie de Belle de Jour, que era o filme do Buñuel, uma Belle de Jour do subúrbio no Rio de Janeiro, né? A canção diz: todo dia, toda hora, toda noite, toda madrugada, momento, momento. Todo mundo, todos os segundos do minuto, vive a eternidade da maçã. Tempo da serpente, nossa irmã, sonho de ter uma vida sã. Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão, eu não sou cachorro, a gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. E assim ela continua: todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento está cheio de inferno e céu. Todo canto, todo manto, todo pranto, todo santo está cheio de inferno e céu. O que fazer com que Deus nos deu? O que foi que nos aconteceu? Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão, eu não sou cachorro, a gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Depois, todo homem, todo lobisomem sabe a imensidão da fome que tem de viver. Todo homem sabe que essa fome é mesmo grande, até maior que o medo de morrer. Mas a gente nunca sabe mesmo o que é que quer uma mulher. Então, essa é uma canção sobre o desejo, sobre o pecado original, que é ao mesmo tempo a Bíblia, mas a questão do desejo e da perversão, digamos, que se colocava na narrativa, mas uma reflexão sobre o desejo como algo que, estando como uma onda, a serpente, a figura da serpente que está citada, que vem do mito da Gênese, né? É aqui o desenho da melodia, que de começo ao fim ela é todo dia, toda noite, toda hora, que vai se expandindo até crescer. Ou seja, a canção é todo o tempo essa ondulação serpeante, não é? Mas eu falei tudo isso para dizer que ela tem Nelson Rodrigues, não é? A Gênese, Freud. A gente nunca sabe mesmo o que é uma mulher, que é parecido com a famosa frase de Freud numa carta a uma amiga sobre a questão do desejo feminino, mas também, num certo momento, Chico Buarque e Valdir Soriano. Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão, eu não sou cachorro não,
a gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo, né? Então esses Olhos nos Olhos, por um lado, Chico Buarquianos, e esse Eu Não Sou Cachorro Não, citação de Valdir Soriano, são dois mundos em princípio separados, a MPB e a chamada música brega. Isso é uma questão que também apareceu na época como a Bossa Nova e a MPB a Bossa Nova tinha criado, com a grande revolução que ela criou, uma cisão no mundo do que foi a Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional não tinha esta, digamos, separação que a Bossa Nova, para avançar no sentido, em soma, das transformações da linguagem, como ela fez, ela na verdade criou uma separação e na verdade projetou para fora de si um mundo que depois chamou-se de brega. De certo modo, o tropicalismo volta a se colocar essa questão de esta outra canção que ela não, vamos dizer, não admitida e que de algum modo é chamada continuamente a voltar, né? Então Roberto Carlos era uma parte disso, mas todo um outro romantismo de massas, né? Nelson Ned, Amado Batista e depois aquele da Pílula, o Daí José, etc. Foi uma coisa que estava ali em questão. Mais tarde, o que acontece no Brasil quando a indústria do disco cresceu, né? De fato, a televisão em rede nacional foi fundamental para a articulação de uma indústria cultural inteiramente articulada entre televisão, rádio e disco, onde a música que toca na novela é aquela que vai ser lançada pela gravadora e, por sua vez, vai tocar no rádio, e esse círculo cria, de fato, esse outro fenômeno de coisas voltadas diretamente para um mercado da canção que teve os seus vários ciclos, né? Do rock, mas também do axé, pagode e sertanejo, que são, na verdade, a emergência no plano do mercado de grande quantidade desses gêneros que eram, vamos dizer, considerados não elevados o suficientemente. Na verdade, eles, como mercado, eles retornaram, né? O sertanejo fez um reprocessamento e modernizou-se e atingiu uma expressão, por sua vez, né? que é marcante, revelando, na verdade, que ele nunca deixou de ser aquilo que a maior parte da população brasileira ouve, de alto a baixo. Então, quando vem uma nova classe média no Brasil, em que camadas, quer dizer, mais baixas atingiram um nível de consumo agora, que é um fenômeno recente e de grande mudança do Brasil nesse sentido, né? Não mudança estrutural, mas um deslocamento mínimo que representa mudança face à imobilidade dessa estrutura e tal, né? De certo modo, eu vejo que essa nova classe média ela tem a ver muito com a expressão desses gêneros do sertanejo, de um jeito de cantar que tem aquele negócio. Eu adoraria fazer, eu não consigo. Como é que eles fazem? Dá aquele negocinho na voz, aquele tremelique, entendeu? Ontem ainda eu estava vendo na televisão, tem o programa The Voice, né? Ele é muito expressão disso, né? Ali está o Lulu Santos, o Carlinhos Brau, a Cláudia Leite, não sei se mais alguém, nesse júri, né? E é um programa de calouros turbinado por cantores que cantam muito nesse estilo, que é não sei se trazem pro sertanejo, uma coisa que vem do soul, é uma combinação lá, né? Que eu acho que essa tem muito a ver com este Brasil que aparece daí, né? Mas esse Brasil, como fenômeno de mercado, eu acho que ele apresenta isso, mas ao mesmo tempo ele traz fatos novos que eu acho que, de certo modo, como eu disse, o rap lá anunciou o hip hop como cultura, e fenômenos como o da literatura marginal em São Paulo e o fenômeno da coperifa, dos saraus poéticos, né, na periferia, que existem há 11 anos. Semana passada eu conheci o Sérgio Vaz, que é quem criou
E há 11 anos, todas as quartas-feiras, esse sarau poético se dá. Ele ganhou expressão, tamanho, ele ganhou força, entendeu? E em suma, são pessoas que, movidas pelo interesse, pelo chamado para a poesia, aderem àquilo e aquilo cresce. Eu acho que essas são sinais de uma coisa, de que, em vez da ideia de que a população é sempre o objeto de uma sedução, de um chamariz para o que tem o atrativo imediato, né? Que existem sinais da possibilidade de uma fome maior, entende? Por cultura mais, com um repertório mais amplo, que você crie silêncio, ao mesmo tempo atenção e escuta de diferenças e tudo. E eu acho aquilo, né, um sinal desse processo, e principalmente desta possibilidade. Eu acho que isso deveria ser pensado como uma coisa, tirar as barreiras que impedem que coisas assim aconteçam. Eu quero só contar também que há pouco tempo eu estive na Bahia vendo o aniversário das orquestras Neo-Gibá, que são orquestras juvenis, inspiradas num modelo de orquestras juvenis que foi praticado na Venezuela. E que o maestro Ricardo Castro, que é um maestro baiano, aliás, um pianista baiano, que foi para a Europa, é professor na Suíça e gravou discos importantes e tudo mais, mas ele quis fazer da vida dele uma coisa diferente, dar um outro sentido para o trabalho dele, e ficou tomado pela ideia de fazer orquestras juvenis na Bahia. Aos 5 anos desse projeto, a orquestra que tem 5 anos, ou seja, a garotada que só aprendeu música há 5 anos, tocou a 9ª Sinfonia dignamente, de uma maneira belíssima, sonoridades de cordas, clarinetes, flautas, oboés, trompas, sem falar nos tímpanos, porque aquilo é Olodum, entendeu? Então não tem problema. Tímpanos para a 9ª Sinfonia não tem problema na Bahia, mas acontece que todo o resto vem também. No dia seguinte, isso era no sábado, no domingo, uma segunda orquestra que tem só 2 anos e meio tocou por sua vez, maravilhosamente, com um maestro que surgiu dali, e só há 3 anos trabalha ali e ganhou, quer dizer, só 3 anos rege, e ganhou o prêmio esse ano do Festival de Campos de Jordão. Depois veio uma terceira orquestra de crianças tocando o Trenzinho Caipira de Vila Lobos, sem maestro, que é uma música que começa e vai tomando ritmo, depois, em suma, com uma musicalidade inerente, entendeu? Que dava sinal, eu acho e um público, e aqui formou um público, a família de todo mundo, mas formou um público aberto no Teatro Castro Alves, vibrando com esse repertório, que ia de Beethoven a Luiz Gonzaga. Eu perguntei para o maestro Ricardo Castro como foi possível esse resultado em tão pouco tempo. Então ele disse o seguinte: toda criança que aprende uma escala, ela se torna mestre das outras imediatamente. Todo conhecimento é imediatamente replicável. Segundo, quem aprende já vai sendo posto para tocar. O palco é uma parte fundamental da escola. Você tocando junto com os outros, você afina melhor do que você ficar 7 anos estudando violino para depois, entende? E tocar na orquestra. Então, a existência da orquestra é um elemento propulsor da própria orquestra. Terceiro, abolir todas as frescuras hierárquicas e as pompas correspondentes à chamada música erudita. Simplesmente nem contar que elas existem. E aí ninguém sabe disso, simplesmente está livre disso, e o resultado é aquele. No Paraná, uma amiga minha que faz uma produção importante no Sesc, ela disse que uma tentativa semelhante deu uns burros na água. Por quê? O maestro exigia que as crianças se sentassem assim, fizessem pose para tocar, entendeu? Não tocava em público antes de atingir o que ele considerava um nível de excelência, e fazia toda aquela coisa. Em poucos meses acabou, não deixou traço aqui, né? Então eu acho isso
uma coisa, o resultado não é de paternalismo, dizendo, olha que você... Quem está tocando ali é a molecada da Bahia, entende? São os garotos, você vê a população pobre da Bahia tocando aquelas coisas que estão ali. E não são, o resultado não é que estão ali bonzinhos para mostrar para a gente como eles são, como é tão confortável que eles tocam. Aquilo é a expressão da potência de uma abertura cultural quando ela se dá. Escola e cultura se dão sem as barreiras que a gente está acostumado a que foram implantadas nesse processo que a gente está falando. Então, acho que iniciativas assim, não é, são muitas, quer dizer, não são muitas, mas são muito significativas demais para não serem consideradas a importância que elas têm nesse momento, entendeu? Nesse momento de mudanças, de transformações para onde se poderia apontar. Valverde, quem que essa? Você quer ir? Pode fazer a pergunta? Bom, a pergunta é para o Zé Miguel. Você, no livro sobre o futebol, você fala que uma questão importante é pensar como é que no Brasil é possível Pelé e Machado de Assis. Como é possível isso, né? Se você tivesse que fazer essa pergunta e elaborar essa pergunta no âmbito da música popular, que pergunta seria? Como é possível o quê no Brasil? Bom, eu acho que o próprio livro fala... Então, porque o que foi dito ali é como se fosse assim. A gente pode ver que existe uma literatura brasileira e Machado de Assis é um momento em que tem um domínio, o domínio é a consciência da literatura brasileira perante ela mesma e que produz resultados. Aquilo é incrível se você pensar o lugar daquilo na literatura mundial, né, sendo feita a partir de um lugar periférico. A música popular brasileira, ela também se faz de uma maneira que resulta numa... Acho que é o país escravista e mestiço, né? O país escravista e mestiço. Eu ponho ênfase nesse E, né? Porque na América Latina e os Estados Unidos, nas Américas, os países são escravistas, mas não escravistas e mestiços, no sentido de que a escravidão conviveu com uma porosidade que resulta nessa ambivalência brasileira que faz com que a escravidão seja essa violência constitutiva, né? Os portugueses foram os primeiros a escravizar e o Brasil foi o último dos últimos a abolir a escravidão. Não sabia como abolir a escravidão, aboliu mal a escravidão, aboliu a escravidão perpetuando a escravidão, quer dizer, fazendo a escravidão continuar de outras formas, abolir a escravidão sem projeto para aqueles que eram, vamos dizer, libertados da escravidão, né? E isso está presente na realidade brasileira hoje, né? Isso atravessa esses tempos, mas justamente as coisas mais fortes produzidas no Brasil por uma escola informal, né, não pela escola formal, são a música popular e o futebol, que foram feitas tendo como figuras, né, essenciais os descendentes, né, negros e mulatos, né, e mestiços dessa população escrava, e de algum modo transformando isso, né,
como na verdade isso foi feito nas Américas. As grandes músicas populares das Américas foram engendradas pelo encontro de Europa e África nas grandes cidades escravistas: Nova Orleans, Havana, Salvador e Rio de Janeiro, né? E agora no Brasil, eu digo, com essa centralidade que a música popular ganhou, né, como representação do Brasil moderno. Essa proximidade de escravos, vamos dizer, essa música afro-brasileira, até certa altura, ela é renegada, ela é denegada, ao mesmo tempo que ela é atraente e irresistível, né? Dessa contradição se vive, até que nos anos 30 isso é colocado no lugar erigido como a representação do Brasil moderno, o samba. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato lisonjeiro. Essa figura vem como definidora do próprio país, né? A música brasileira, então, através de uma escola informal, foi feita por esses, né? Assim como o futebol, né? O Roberto da Mata diz com razão, o futebol é que ensinou, num país desigual, que as pessoas em campo têm, vamos dizer, os mesmos direitos e as mesmas possibilidades. Não foi nenhum partido político, nenhuma igreja, nenhuma escola, nenhuma instituição, não foi nada. O futebol fez isso, né? E se não é verdade que o Brasil seja uma democracia racial, é um país desigual, e a injustiça racial, ela quer dizer, alguma coisa não resolvida e superada, não elaborada devidamente. A verdade é que no futebol existe uma democracia racial. Quem diz isso é Anatol Rosenfeld, a comentar, por exemplo, o livro de Mário Filho chamado O Negro no Futebol Brasileiro, acusado de defender uma ideia de que o Brasil como democracia racial, ele diz, não se pode dizer que o Brasil seja extensivamente uma democracia racial, mas tem manifestações culturais que realizam a promessa disso, a possibilidade disso, vamos dizer, o desígnio disso, né? E isso está como eu estava falando, na música popular e no futebol. Só para completar o rápido. O que você está dizendo do futebol é um evento histórico, né? Porque quando o futebol chegou no Brasil, trazido pelo Charles Miller, era um esporte da alta classe média e preto não podia entrar no campo. É o que diz o livro do Mário Filho. O futebol fez a grande virada, né? Ele foi um esporte de elite e ao longo dos anos 20 para os de 30 houve uma grande reversão. E a primeira seleção brasileira que numa Copa do Mundo representou vamos dizer, essa realidade racial misturada na Copa de 38, que aponta que pela primeira vez indica que o Brasil é feito para o futebol e o futebol para o Brasil, entendeu? Na de 38. Houve dentro do futebol esta mudança, não é? Como eu disse, ela não quer dizer que o país é exato. Mas, então, por isso que se a gente olhar Machado de Assis, que de algum modo também se formou como autodidata, não passou por nenhuma instituição, não foi estudar em Coimbra nem em Recife, não é? Como um trabalhador manual, tipógrafo, mas informado inclusive por Manuel Antônio de Almeida o Gabinete Português de Leitura, o que seja, constituiu uma literatura que resultou disso. E, em suma, esse assunto está presente em Machado de Assis também, não é? Então, é nesse sentido que eu dizia que o Machado de Assis por exemplo, o Antônio Cândido define o processo da literatura brasileira como uma formação, que quando se produziu, eu aceito esta, apesar de criticada por outros lados, se isso fosse um debate literário, discutiríamos esse conceito, mas aceitando esse princípio da formação, quando se formou a literatura brasileira, ela produziu um artista que parece que salta acima dela, de antes e depois. O futebol, quando se formou, produziu também alguma coisa quase que da ordem do inexplicável, que está acima. Exato.
No livro eu digo que João Gilberto é esse lugar na canção. E quando eu digo João Gilberto, já incluindo o fato de que ele canta as músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e que por sua vez isso é toda uma transformação na reinterpretação do samba, e portanto ali estão Senhor e Donga, e Noel Rosa, e Wilson Batista, e Cartola e Nelson Cavaquinho, né? Mas isso foi essa a relação que eu estabeleci, porque na música é até mais difícil essa, mas João Gilberto é tão enigmático quanto Machado de Assis e Pelé, no sentido de que ninguém consegue explicar esses três, né? De algum modo eles escapam a toda redução, a toda classificação, a toda explicação, e são personagens difíceis até de se pegar, de se entender. Por exemplo, escreve-se muito sobre Garrincha, há um fascínio dos escritores sobre Garrincha. Garrincha é um personagem, imediatamente. Pelé, as biografias são chatíssimas, não conseguem dizer nada, porque nada acontece na vida de Pelé, a não ser ele ser Pelé. E ele falou que isso aí ele vai perguntar para Deus quando morrer, ele vai chegar e dizer, mas por que eu? Então ele não sabe só. Em suma, mas nesse sentido a ideia de que não é possível entender o Brasil sem literatura, música popular e futebol. Vamos lá, tudo bem? E aí, Valverde, você rege, você é o mestre. Então, se a universidade acabasse hoje, todo mundo sairia daqui com a alma lavada, né? Queria agradecer muito o querido Celso, o queridíssimo Zé Miguel. Fala do Machado, vai aí um superlativo, né? Enfim, e acho que é isso, quer dizer, a intenção era essa, fazer uma aula pública, né? Aberta, com professores que trouxessem aqui temas atualíssimos e candentes, né? Enfim, então é isso, agradecer. E uma canção, e você cometeu um ato falho, porque você apontar mais para a quadra, quando você jogava futebol do que pro tubo. Acho que era, exatamente. Eu quero simplesmente te dar um presente. A rosa dos tempos desabrocha, desabrocha, desabrocha novamente. Eu quero simplesmente a vida semente, a mente que vibra, vibra as fibras da cidade, que vibra novamente. Eu quero simplesmente você nesse instante, amante da vida amante. Eu gozo do mundo, gozo sem fundo, gozamos durante. Eu quero simplesmente te dar um presente. Alunos, lá na sala do Cassiano, pra gente conversar isso, né? E depois às 8, aqui também? Bom, enfim. Às 8 horas. Você quer falar? Tá. Então, 7 horas, os alunos, por favor, lá na sala do Cassiano, pra gente... Filosofia, que sala? T53, e às 8, na 134C, professor João Adolfo Hansen nos falará sobre Deus e seu tempo, Deus e sua cama. Muito obrigado. Muito obrigado.